Amados e queridos irmãos em Cristo Jesus, que a graça e a paz estejam em vossos corações. Refletindo um pouco sobre a vida, ela consiste de muitas perguntas e respostas. Nós convivemos nesta realidade que durante a nossa vida muitas perguntas são nos feitas. Exemplo, nós poderíamos ver a questão de vestibulares, quando a pessoa vai fazer ou um concurso público ou uma prova, e ali é apresentada para ela muitas perguntas. E muitas vezes a grande dificuldade das pessoas é não que ela não saiba a resposta, mas porque ela não entendeu a pergunta, ela não conseguiu entender a pergunta, então ela não sabe que resposta dar. Muitas vezes há 2 ou 3 respostas. Temos muitas vezes visto também a questão de programas, as quais fazem ali quem quer ser milionário. E quando a pessoa é chamada ali, perguntas vai ser feito para ela e ela vai ganhando dinheiro. E a pergunta final é a pergunta de 1 milhão. Um dia também Jesus fez uma pergunta. E essa pergunta é uma pergunta que todo ser humano, ele um dia vai ter que responder em seu coração. Todo ser humano que pisar sobre a terra um dia terá que dar uma resposta em relação a esta pergunta de Jesus. A pergunta foi feita ali no Evangelho de Mateus, capítulo 16, do versículo 13, quando Jesus estava indo ali para o lado da Cesareia de Filipe, ele perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? Ou seja, uma pergunta que se relacionava a ele próprio. O que o povo estão dizendo a respeito de quem eu sou? De quem eu sou? E então os discípulos disseram: olha, Senhor, o que nós temos ouvido aí do povo, e temos tido contato com o povo tem identificado o Senhor como João Batista. Há outros que têm falado que o Senhor é Elias. E outros até mesmo têm chamado o Senhor dizendo: não, ele é Jeremias. Ou seja, para cada um deles, ou algum dos outros profetas. A verdade é que Jesus ali, operando milagres e maravilhas, e ali ministrando a mensagem do reino de Deus, para a grande multidão ele era mais um dentre tantos outros. Mais um dentre tantos outros. E para você, amado? Jesus é apenas mais um bom homem, uma boa pessoa, um bom exemplo? Saiba que da tua resposta depende não você ganhar 1 milhão, não de você passar por um concurso público, ou de você entrar em uma faculdade, no vestibular, mas esta resposta vai depender da tua eternidade. A tua eternidade. É uma resposta que nos admira o Evangelho, pois diante das confrontações que Jesus teve com os demônios, na boca de todos os demônios, houve apenas uma fala: reconhecemos que tu és o Filho do Deus Altíssimo. Os demônios reconheciam Jesus como Filho do Deus Altíssimo. Na dimensão do mundo espiritual, nas confrontações que Jesus teve diante dos demônios, os demônios não tiveram nenhuma dúvida em relação de quem era aquele personagem que ali estava se apresentando. Para os demônios, ele nunca foi chamado de o filho de Maria, ele nunca foi chamado do filho de José. Os demônios nunca chamaram Jesus do filho do carpinteiro. Jamais, jamais. No mundo espiritual, na dimensão espiritual, sempre que houve confrontações com os poderes das trevas, a uma só voz eles reconheceram: tu és o Filho do Deus Altíssimo. Tu és o Filho do Deus Altíssimo. Para os demônios, esta declaração e este reconhecimento nada se lhes aproveitou. Mas para nós, descendentes de Adão, é de suma importância essa tua resposta. Quem é Jesus?
um bom homem, um médico que cura todas as enfermidades. Ele é apresentado diante de você como um advogado dos problemas insolúveis. Quem é Jesus? Um bom exemplo. Interessante que Jesus então se dirige ali aos seus discípulos, como se dirige a você, e faz a pergunta: mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? E respondeu Simão Pedro: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Simão Pedro ali responde de maneira direta e objetiva. E Jesus então se surpreende com esta afirmação e faz esta declaração: bem-aventurado é Simão Barjona, porque não foi carne e sangue quem te revelaram, mas foi meu Pai que estás no céu. Ou seja, o reconhecimento de que Jesus é o Cristo, ele é apenas proveniente, tem único acesso na raça humana por meio da revelação que Deus nos faz. Sem a revelação de Deus, amado, você pode se tornar um teólogo, conhecer a Bíblia em hebraico, em aramaico, ter PhD em doutrina, em história, em ciências das religiões. Mas se você não tiver a revelação de Deus ao teu coração, nada disto se lhe aproveita. Nada disto se lhe aproveita. É isso que você precisa entender. Que a revelação é dada não pela capacidade da pessoa ou pela inteligência da pessoa, mas a revelação bíblica é dada mediante o coração da pessoa. Como o Senhor Jesus pôde ali claramente dizer, que a revelação é dada ao simples. Uma pessoa analfabeta, uma pessoa que não sabe nem mesmo ler ou escrever, mas se ela ouvir a declaração de que Jesus Cristo é o Filho de Deus, porque a fé vem pelo ouvir. Ouvir. E quando ela ouve, se ela declarar com a sua boca e crer em seu coração, ela é salva. Enquanto tantos que examinam a Bíblia no hebraico, examinam no grego, no aramaico, são doutores, profundos conhecedores da letra, mas a letra mata, lhes faltando o Espírito. Pedro, mediante a revelação do Espírito Santo, faz esta declaração extraordinária, que Jesus não era mais um dentre muitos. Ele era diferente de todos os outros. Pedro identificou essa diferença e chamou Jesus do Cristo, o título grego direcionado ao Messias, ou seja, tu és o Messias. Ele está ali se remetendo àquele ao qual os judeus esperavam, aquele o qual Moisés havia falado de um grande profeta que haveria de se levantar no futuro. Ele reconhece claramente. E Pedro não apenas afirmou que Jesus era o Messias, mas também identificou o Messias como Filho de Deus. Identificou o Messias como Filho de Deus. Isso é extraordinário, amado. Este reconhecimento de que Jesus não é uma pessoa qualquer. Filho de Deus remete aqui à pessoa de que Jesus, ele é Deus. Ele ouviu lá, provavelmente, a respeito do testemunho que João Batista deu, a voz do céu que falou, a experiência que Pedro teve, ali daquela voz dizendo: este é meu filho amado em quem me comprazo. Mas a verdade é que foi por revelação que ele teve esse entendimento de que Jesus, ele é o Cristo, ele é o Messias, mas que Jesus é Deus. Ele é o nosso Deus, ele é o nosso Senhor e ele é o nosso Salvador. Quem é Jesus para você, amado? Quem é Jesus? Um dentre os muitos ou ele é o único? O Filho do Deus unigênito. O Filho unigênito e o Filho primogênito. O Messias, o Salvador. Que você possa ter essa certeza em teu coração, porque desta resposta depende aonde você vai passar a eternidade. Se você vai passar a tua eternidade no céu,
ou se você passará a tua eternidade no inferno. Só depende desta pergunta: quem é Jesus para você? E a partir dessa pergunta, você passa a viver de acordo com essa tua fé e essa crença em Cristo Jesus. Que o Senhor possa estar agindo em tua vida e que o Espírito Santo possa estar trazendo este entendimento ao teu coração e que você possa ser grandemente abençoado nesses dias. Em nome de Jesus. Amém e amém.